A palavra de Deus está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1 e 17. Apocalipse, algumas pessoas dizem, é um livro difícil de entender. Não é, ele é fácil. O problema é que a palavra de Deus tem a interpretação e a aplicação. Se você interpreta mal a palavra, você aplica mal também. E é por isso que está cheio de seitas, de religiões, exatamente porque a interpretação não é correta. E interpretando mal, você aplica mal e você pode até desviar o sentido da palavra. Mas você vê, a Bíblia tem livros mais difíceis para você entender. O livro de Ezequiel, por exemplo, é um livro difícil para você entender. Mas eu gosto muito de pregar Apocalipse. E a palavra de Deus precisa de que a gente esmiúce esses textos de Apocalipse. Até porque, hoje em dia, pregar sobre a vinda de Jesus é meio demodé, meio fora de... As pessoas gostam muito de ouvir a teologia da prosperidade, quanto Deus vai me dar, quanto que eu vou enriquecer, né? Como é que vai ficar minha vida, vou ficar bom, meu carrão vai ser um bom, eu vou dar uma virada. As pessoas gostam muito disso. Mas a essência da palavra de Deus é salvação, né? É a vinda do Senhor Jesus. Isso é a essência. E eu tenho que ir, como servo de Deus, comprometido de cuidar do rebanho, eu tenho que falar sobre essas coisas. E de vez em quando vocês sabem que eu falo, porque o entendimento da palavra é necessário. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do livro de Apocalipse. Até porque é muito importante saber de que a Bíblia, ela integra a nossa vida secular aqui. A Bíblia e a palavra de Deus, o texto sagrado, se confunde com a história. E tudo que está acontecendo na história está inserido no texto bíblico. Às vezes vejo cristãos não dizem, olha, vai acabar o mundo, né? Nostradamus profetizou. Nostradamus, muita coisa que ele falou, ele extraiu da palavra de Deus. A Bíblia, ela integra, ela está ligada com a história. E é muito importante que você saiba, para que ninguém te ensine, mas que você possa ter discernimento e ensinar às pessoas. A falta de entendimento, muitas vezes, atrapalha as nossas vidas. Assim diz a palavra de Deus, e viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra,
e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegado está a salvação, a força, o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, e qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, todos digam amém. Digam amém. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas pensam que esta mulher grávida é Maria. Parece tipificar Maria, mas não é. Esta mulher grávida é Israel, nação e povo. Quando fala nos primeiros versículos a respeito dela, diz: e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Israel e todas as suas tribos e todo o seu povo. Israel é o relógio de Deus. Israel é o centro de toda a direção profética de Deus. 75% das profecias bíblicas são dirigidas ao povo de Israel. Se Israel tivesse aceito a Jesus e recebido as profecias que estão contidas na palavra, nós seríamos abençoados por Israel. Nós estaríamos ligados da mesma forma a Deus através de Israel. Como Israel não aceitou, fechou os olhos, endureceu o coração, o Senhor preparou que nós fôssemos então, diretamente por Jesus, fôssemos alcançados, e a graça que chegou a nós, não chegou por Israel, mas chegou por Jesus, aquele que fora rejeitado. Mas Israel é bênção desde o princípio, desde Abraão, desde os filhos dele, descendência, como nação. O Senhor sempre esteja ao lado deles. As batalhas, as lutas, as dificuldades, os momentos difíceis, o Senhor nunca os abandonou. Nunca os abandonou. Se você pegar todas as gerações, as coisas aconteciam, o Senhor era presente. O Senhor cuidava de Israel como filhos. Quando os profetas chegaram, é muito grande a quantidade de profecias que anunciam Jesus, mostrando a chegada do Messias. Israel teve contato centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus, da anunciação da sua presença, do projeto de Deus. Israel não era um povo desconhecido, ignorante, jogado, que caiu de paraquedas dentro da história divina. Eles foram informados, eles viram a presença de Deus, eles presenciaram as maravilhas de Deus, os grandes milagres de Deus, eles puderam ver, puderam cantar estes milagres, puderam contar estes milagres. Então Israel era um povo que não poderia endurecer o coração. A coisa pior que tem é quando você se converte, conhece, quando você ouve, porque é mais esperado de você. A palavra de Deus diz que a quem mais é dado, não é? Mais é esperado. O Senhor nos deu uma porção, Ele espera mais de nós.
À medida que nós crescemos, sabe, Ele espera que a nossa recíproca seja verdadeira. É muito importante. O Senhor tem muita misericórdia do ignorante. Ele diz, na ignorância dele, ele não pode entender. Muitas vezes nós vemos textos de Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão na ignorância. Quando você encontra alguém ignorante, alguém que não tem conhecimento, quando você vê alguém preso em uma religião, numa doutrina, num costume, em alguma coisa, tenha paciência, tenha tolerância, porque ele não sabe o que você sabe. Ele não sabe o que está ao alcance de todos. Porém, Israel não. Israel conhecia, tinha visto, tinha intimidade, sabe, via de perto todas as coisas. Mas diz a palavra de Deus que eles rejeitaram. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. A coisa mais triste é quando o Senhor te chama de noite e você não acorda. Não tem coisa mais triste quando o Senhor te acorda na madrugada e você pensa que é fome, que é vontade de ir ao banheiro, que é perdi o sono. Não é? O Senhor gosta da intimidade. Ele tem muitas formas de falar conosco. Nós temos uma única de falar com Ele, que é através da oração. O Senhor gosta da intimidade. E Ele nos trata como esposa. Né? É muito bom namorar, mas Ele não vem para a namorada, Ele vem para a esposa. Né? O Senhor não namora, o Senhor casa. É diferente. O Senhor não fica, o Senhor casa. Né? Ficar é coisa nossa. Né? Ficar é coisa que, né, é meio século 21. O Senhor não, o Senhor casa mesmo, Ele se compromete, Ele cuida, Ele fica com você de algo profundo, numa relação de esposo e de esposa. Mas Israel tinha uma visão diferente. Os últimos profetas já começavam a se irritar. Você começa a ouvir Jeremias, ele já é um homem duro, um homem de palavra dura. E por falar de forma tão dura, ele foi julgado num poço, numa lama, numa água, e ele experimentou ali momentos difíceis. Se não for a misericórdia de Deus estar ali presente, Jeremias, sendo tirado por uma corda de pano frouxo, ele teria sucumbido ali naquela lama. Jeremias falou. As lamentações de Jeremias são fortíssimas, são violentas. Os profetas que vieram em seguida, ai Jerusalém, não é? Cuidado Jerusalém, cuidado. E eles destacam a presença do Messias. Quando o Senhor Jesus chegou, João Batista começou a pregar, sabe, não creram. Não creram. Pelo contrário, se levantaram de forma violenta e não aceitaram a presença do Senhor. E aí começam as dificuldades. O Senhor veio com o propósito de mudar a direção. Ele saiu com o propósito de resolver o problema. E mesmo sendo levado à cruz, era este o propósito: dar a sua vida, derramar o seu sangue, para que nada mais precisasse. Nele estava contido toda a excelência do plano de Deus. Estava resolvido, não restava mais sacrifício, não restava mais coisa nenhuma. Israel não precisaria fazer coisa nenhuma, toda a salvação viria através deles. Mas eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Começaram a vir as propostas de destruição. Começaram a vir as propostas de, sabe, este templo que vocês estão vendo, em 3 dias ele acaba, ele se destrói. Começaram a vir as demonstrações de dias difíceis. Queridos, se você abrir o teu coração, se você entender o plano divino para a tua vida, você vai evitar sem números de problemas para você. Não é só uma questão religiosa, denominacional,
Mas quando você entender a palavra de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida, você evita, sabe, N dificuldades. Sabe, é abrir o coração, é entender, é recebê-lo. Israel não fez. Veio o Senhor Jesus, perseguiram, levaram a morte, a condenação, preferiram Barrabás, né? Um bandido, um criminoso, a ele. A palavra de Deus fala sobre o sofrimento, sobre a dor. E essa dor acabou sendo para aqueles que não o receberam. A palavra de Deus diz que a mulher veio. E ela depois foi perseguida pelo dragão. E na perseguição ela foi embora para o deserto. Deserto significa ausência. Deserto significa sofrimento. Deserto significa perseguição. Quando você estiver numa situação ruim, você pode dizer: eu estou no deserto. A coisa mais triste é quando nós somos levados ao deserto. E isso aconteceu. No ano 70, um bonitão chamado General Tito, um comandante romano, a mandado de Nero, o imperador de Roma, cercou Jerusalém. E ele foi tão terrível, que ele não atacou Jerusalém. Ele cercou Jerusalém por 142 dias. Mas por que Tito não ataca? Por que Tito não pula o muro com esses soldados e... Porque ele queria matar Israel de fome. De fome. Ele cercou as saídas, cercou as entradas. Não entrava comida, não entrava água, não entrava coisa alguma. E eles ficavam do lado de fora, contando quantos dias Israel podia suportar. A coisa ficou tão difícil, queridos, tão difícil, que se cumpriu aquilo que a palavra de Deus disse: ai das grávidas naquele dia. Nós estamos imaginando que isso é coisa para vir. Não, essa é coisa que já veio. Aconteciam coisas terríveis. As mulheres grávidas pegavam seus filhos e comiam. As famílias que tinham tido muitos filhos acabavam sobrevivendo mais. Porque os filhinhos viravam churrasco mesmo. Põe o texto de seguinte. Lamentações, capítulo 4. Os mortos à espada, mais ditosos são os mortos de fome, porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos. Está dizendo assim, é melhor morrer na espada do que morrer de fome. E olha o versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Olha que dureza. Muitos de vocês talvez não tenham lido isso. Isso aqui, onde você viu isso? Muitas vezes eu digo coisas aqui e as pessoas dizem assim, onde está escrito isso? Que as mulheres de Israel comiam seus filhos. Aí, Lamentações de Jeremias. Uma das formas que o inimigo se levanta contra você é mexer no teu dinheiro. Quando você perde um emprego, quando você tem uma dificuldade financeira, quando a tua vida econômica entra em caos, presta atenção. O inimigo está apostando na tua fome. O
O diabo tem esse jeitão de usar. Ele não vem contra a espada, ele não vem para te destruir, ele vem para te colocar na miséria. Ele aposta na tua miséria, ele aposta na tua falência, ele aposta de que você vai viver num estado de total dependência, carência, ele te quer dependente. Muitos de vocês são jogados no fundo de um poço como Jeremias foi. Nem água tem, só tem lama. Quando você entra em provação financeira, não é que Deus está te provando para te ensinar, não. Você tem que saber que essa estratégia é maligna. Você tem que se levantar contra ela e invocar o versículo 11 do capítulo 12 de Apocalipse. Eu criei no sangue do Senhor Jesus e sobre a minha vida não tem esta demanda. Não aceite o problema financeiro. Isso é coisa maligna. Não aceite quando no teu bolso é mexido. É propaganda maligna. Amém ou não amém? Amém. Como é que vai ter o bolso? Como é que vai ter o emprego? Estou falando para você que está desempregado. Estou falando para você que está apertado. Estou falando para você que está com o nome sujo lá no Serasa. Estou falando, sabe, em nome de Jesus. A palavra desta noite é uma palavra de libertação. O dragão não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder. Não tem poder. Diga, Tito dos infernos. Ah, mas está muito baixinho. Tito dos infernos. Sai da minha vida. Sai das minhas portas. Você precisa repreendê-lo. Diga glória a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim: nunca vi o justo mendigar o pão. Não mendiga mesmo, porque o cachorro do Tito não caminha na tua porta. O cachorro do Tito não faz xixi na tua sala. Pode dizer glória a Deus. Não entra na tua casa, não atrapalha a vida dos teus filhos, não mexe com a tua vida, não põe a mão em você. Você precisa aprender a sair na mão com ele, na mão abençoada. Levantar as mãos sobre ele e reivindicar a bênção de Deus que está sobre você. Esse Tito era tão cruel, que ele pegava as grávidas, Renato, abria a barriga das grávidas, tirava a criança, matava e punha um gato selvagem lá dentro. E fechava aquilo lá. A mulher morria, numa dor tremenda. Ai de ti, Jerusalém, ai das grávidas. Por isso que ele diz, e a mulher grávida fugiu para o deserto. Jerusalém dos anos 70 foi toda destruída, toda destruída. Não sobrou nada em Jerusalém. Quem não fugiu foi pego escravo, levado para Roma, no tempo de Nero, do tempo de Vespasiano, e lá sofreram toda sorte. Um povo que tinha saído do Egito abençoado, um povo que viu o mar abrir, um povo que conheceu a maravilha do Senhor, agora destruído. Ai de ti. O profeta diz,
Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. Ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. O espiritual se envolvendo com o secular, com o material, com a história. Você diz, não, isso aí é igreja, isso aí... Não. A nossa história se confunde entre o espiritual, o sobrenatural da nossa vida e a nossa existência e a nossa própria história. O povo de Israel foi para o deserto, passaram pela Turquia e foram a Gomer. Gomer é terra dos alemães. Quando chegaram na Alemanha, Arapuca formada, comunistas. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Por onde eles passaram, por onde eles andaram, miséria, perseguição. Foram perseguidos em Portugal, foram perseguidos na Alemanha, foram perseguidos por toda a Europa. E quando escravos, as pessoas diziam assim, judeu, canta os teus hinos, os hinos de Sião. E eles diziam, não podemos cantar, porque estamos tristes, porque estamos infelizes, porque nos lembramos do tempo da bênção. Ali nós cantávamos, agora não cantamos mais. Quando você está debaixo da graça de Deus, você canta louvores. O que nós estamos fazendo aqui? Cantando louvores a Deus. Esse é chamado cântico de Sião. Cântico de quem está debaixo da bênção de Deus. Mas quando você está em desgraça, desgraça significa fora da graça de Deus, você não tem cânticos. Quando você está triste, você não tem cânticos. Quando você está arrasado no deserto, você não tem cânticos. Não existe, queridos, na vida, nada mais importante e abençoado do que estar debaixo da graça de Deus. 2000 anos, a mulher grávida do Apocalipse anda espalhada pelo mundo todo. Em toda parte do mundo havia um judeu espalhado, debaixo de desgraça, de sofrimento, de morte. O afastamento de Deus traz deserto, o afastamento de Deus traz morte. Mas uma coisa importante é que sempre Deus dá uma oportunidade da pessoa voltar do deserto. Sempre dá. Deus falando de Israel, no livro de Oséias, ele diz, vocês não são mais meu povo. Vocês já não merecem mais a minha bênção. No entanto, o Senhor dá uma oportunidade. Oséias 1, 6, 10. E tornou ela a conceber, e deu à luz a uma filha, e lhe disse, põe-lhe o nome de Lo-Ruhamá, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Olha que dureza. Ai de quem cai na mão. Sabe, quando Deus realmente... Olha o que o profeta está dizendo. Esse filho que você recebeu significa, não vou mais compadecer de você. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem por cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado Lo-Ruhamá, concedeu e deu à luz a um filho. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O segundo filho representa, diz, olha, vocês não são mais filhos meus. Os judeus perderam essa direção.
No versículo 10, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde lhe diziam, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Deus dá uma palavra de conforto. Não fuja de Deus. Olhe para o Senhor, sabe, pensando na tua vida e pensando na vida dos teus filhos, pensando na vida dos teus netos. Não é uma questão de aceitar doutrina ou não aceitar doutrina, dogmas ou não. É uma questão da tua vida, da tua família, da tua herança, de gerações em gerações. Talvez você seja aquele que vai mudar o rumo da história da tua família. Você tem uma genealogia, você não foi descoberto. Você é filho de pais que foram filhos, que foram filhos, que foram filhos. Você tem uma genealogia. Talvez a tua família seja aquela que vem em luta, em desgraça, em sofrimento. Você é a virada. Você é a esperança. Você que vai mudar o rumo de todas as coisas. Está em você a esperança da mudança. Quando você fica pacato, fechado, bloqueado, você impede que aqueles que vêm depois de você sejam abençoados. Abençoe tua vida e os que vêm depois. Daqui a 30, 40 anos, haverá o reflexo da tua decisão. Haverá o espectro, a expansão de tudo isso que você faz hoje. A tua decisão hoje refleta nos próximos 50, 100 anos. E o Senhor, então, começa a preparar agora o restante da história para que isso seja quebrado de entre nós. No livro de Lucas, ele começa a dar noção da mudança do tempo. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começaram a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os evangelistas, eles têm na figura da figueira uma demonstração da virada. Nosso planeta é regido por estações. O inverno não é permanente, como o verão não o é. Tudo chega a um tempo. Ele diz, quando você vê brotar a figueira, é porque o verão está chegando. A mudança está por vir. A história conta que no mês de maio de 1948, a ONU restabelece o Estado de Israel. Quem era o presidente da Assembleia da ONU era um brasileiro. A partir daquele dia de maio do ano de 1940, Israel volta a existir. Ela que foi destruída lá nos anos 70, ela volta a existir. A árvore voltou a dar frutos, voltou a brotar. Com Jerusalém voltando a ser cidade, com Jerusalém voltando a ser nação, se cumpre a profecia do Novo Testamento que diz, esta geração não passará
sem que o Senhor retorne, sem que o Senhor volte. Eu sou dessa geração profética. Eu nasci 3 meses depois deste evento em Israel. Eu nasci em 1948. A minha geração é a geração. Não passará a minha geração sem que estas coisas aconteçam. Significa que quem nasceu em 1948, nós somos a geração que veremos a vinda do Senhor Jesus de volta. Muitos de vocês que estão me ouvindo não vão saber o que é um velório. Muitos de vocês que estão me ouvindo não vão experimentar um caixão. Muitos de vocês que estão me ouvindo, ninguém vai cantar hinos para você, para dizer assim, vai com Deus, vai com Jesus, tá? Porque você é a geração. Geração demora 80 ou 100 anos, uma geração. Então este é o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Este é o tempo do cumprimento da palavra de Deus. É a hora de você crer. É a hora de você mudar teu status. É a hora de você reverter todas estas coisas. O Senhor é contigo. A bênção de Deus é sobre tua vida sempre. Uma das coisas que mostra que esse tempo está cumprindo é a apostasia. Antigamente era muito difícil. Há 50 anos atrás eu cantava na rua direita e não terminava o meu canto sem levar uma ovada, uma tomatada podre. Não é? O meu pastor era um tenente da Força Pública, que hoje é a Polícia Militar, e ele dizia assim, filho, cante. E eu abria a boca e cantava naquela rua direita. E enchia de gente para... Aí ele pregava. Quando ele começava a pregar, o pessoal tirava ovo nele. E ele era um oficial da Força Pública, ele poderia mandar prender, mas ele levava a ovada tomatada. E eu dizia, por que o senhor não põe uma farda para pregar? Ele disse, não, porque na farda eles não dão tomatada. Eu quero dar a eles o direito da manifestação. E nós ficávamos borrados. Algumas vezes levei algumas bolsas de urina pela cara, levei sujeira, levei porcaria. Era muito difícil pregar. O evangelho no Brasil era uma minoria inferior a 5% da população. Hoje em dia todo mundo é crente. Eu estava vendo luta essa semana lá na televisão, o cara crente entrou, Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, né? Entrou até com uma música lá, vencedor, campeão, e o cara entra, aí vai lá a moça entrevistar, ele disse, vou dar porrada em nome de Jesus. Todo mundo. Aí, Ricardão, tomei aqui, ó. Mas assim como veio a facilidade da religião, veio a apostasia. Veio os escândalos. Você vê a igreja, hoje é uma petição terrível de dinheiro. Uma coisa horrorosa. Você liga a televisão, você fica irritado. As igrejas grandes agora andam com a maquininha de cartão. Você pode dar em 4 vezes, em 5 vezes. Não é nem empresa. Porque uma empresa ela tem produtos, ela tem... Jesus não é produto, a mensagem de Deus não é produto. Você não pode vender ao Senhor como se fosse um vestido, uma roupa, uma camisa. A adoração de Deus é algo espontâneo. De graça recebei, de graça dai. Sabe? É bênção de Deus.
Há 40 anos que eu prego o Evangelho. Não consigo fazer disso algo como uma oportunidade comercial. Não consigo. A apostasia chegou. As pessoas se escandalizam. Porque vêm as coisas, assim como chegam fácil, vão fácil. Isto é sinal de que o tempo do Senhor chegou. Isto é sinal que o tempo do Senhor chegou. A insegurança, a violência, a insensibilidade, o homem está terrível em toda parte do mundo. Não é aqui nem ali, é em toda a parte do mundo. Você não anda seguro em lugar nenhum. O Senhor está chegando. O tempo do Senhor está vindo. Eu não vou pregar hoje sobre detalhes da vinda do Senhor, como vem. Mas nós sabemos que Ele vem em 2 etapas. A primeira vez Ele vem para a igreja. A segunda Ele vem com a igreja, de novo, para todos. A vinda do Senhor é esperada pelos judeus ainda como um Messias guerreiro que vem para arrumar o problema da Palestina. Quer dizer, eles continuam cegos. Eles esperam Jesus que venha no Armagedon lá matar os sírios, os egípcios, os árabes, os vizinhos todos. Não esperam como o Rei da Glória. Nós esperamos como o Senhor, como o Salvador. Nós cantamos hinos para o Rei. Libertador Ele já o é. Não precisamos mais. Ele luta por nós todos os dias. Todos os dias. E novamente Ele volta para os ímpios, aqueles que não creram, aqueles que não aceitaram. Ele volta como juiz. Aí não é o Salvador, nem o Libertador, mas é o juiz. Vem para julgar. Nenhum julgamento está sobre a vida de vocês. Nenhum. Por mais que tenhamos errado em nossas vidas, e nós erramos, por mais equívocos que tenhamos feito, não temos nada para ser ajuizados. Sobre nós não há nenhum processo em aberto. Todos os nossos pecados foram esquecidos, guardados. Quando você olha a cara dos santinhos assim, nem se imagina quanta bobagem fez. Mas carinha de santo. E sou santo porque esqueceu, porque apagou. Sou um abençoado de Deus. E você o é também. Queria dizer para você que tem passado dificuldades, que está no fundo do poço. O Senhor está jogando para você uma Teresa. Teresa é o nome, é o nome de uma corda que se faz lá na cadeia para fugir. Eles fazem a Teresa. E amarra lençol com lençol. E a verdade é que faz um rolinho, você vai fugindo pela Teresa. O Senhor está jogando uma Teresa para você. Você não vai ficar no fundo do poço. Você não vai ficar com os pés nas lamas. Você não vai ter que fugir para o deserto. Você não vai ter que ficar jogado, correndo. Teus filhos não vão ter que fugir para lugar nenhum. Teus filhos não vão ter que sair da tua casa para ir andar pedindo favores. A bênção do Deus poderoso está sobre a tua vida, sobre todas as gerações da tua casa. Ninguém vai te expulsar de lugar nenhum. Ninguém vai te humilhar, não há discriminação contra você. Pelo contrário, você ainda tem o poder de, ao levantar as mãos, repreender os títulos malignos da vida.
Glória a Deus. Você não está grávida do menino. O menino já nasceu sobre a tua vida. Ele já nasceu. Não há como os dragões ficarem aí perturbando você. Sabe? Vários dragões foram pela história. Herodes foi um que tentou matar crianças do sexo masculino para evitar a vinda. A história conta muito sobre estes dragões. Hitler foi dragão, está cheio de dragão. Você também teve os seus dragões. Mas agora, versículo 11 diz que o sangue de Jesus te purificou e te abençoou e te livrou de todas essas coisas. Você tem o primeiro texto? Ainda está aí? A bênção de Deus está sobre você e sobre a sua casa. Vou repetir, se for mais para frente, isso. Versículo 11. E eles o venceram, você, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Você às vezes ama tanto essa vida, está tão preocupada com ele, que acha que tudo isso é bobagem. Para que ir na igreja? Para que ouvir? Para que cantar? Para que levantar as mãos? Amar a própria vida. Você tem todo o direito, Deus não te tira o direito de ser feliz. Tenha o amado do lado, tenha a amada do lado. Seja abençoado de Deus, seja feliz. Ande pela vida abençoado, seja feliz com a mulher da tua mocidade, viva em paz e alegria. O Senhor te deu a família abençoada para você. Viva na plenitude de Deus, seja abençoado e feliz. Trabalhe, ganhe teu dinheiro, Ele multiplica, Ele te abençoa, Ele te prospera no tempo certo. Mas acima de tudo, versículo 11, seja cumprido. Em você não há miséria, em você não há poço que não possa tirar, em você não há deserto que possa ficar. Volta do deserto, vem para a casa de Deus. O Senhor está chegando, esse é o tempo. Teus filhos que não nasceram, os teus netinhos que não nasceram. Muitos de vocês nem casaram ainda. Eu estou falando dos teus netos. Aqueles que vão vir daqui a 10 anos, 15 anos, pois eles dependem de você. Eles vão chegar aqui e encontrar uma família consolidada, debaixo da graça de Deus. Sabe? Meus pais não me deixaram rico, nem me deixaram dinheiro, nem patrimônio. Eu os abençoei enquanto viveram. Mas me deixaram a palavra, me deixaram a bênção. E deixaram esta herança bendita. Talvez vocês não podem dizer o mesmo, mas vocês podem fazer o mesmo pelos seus filhos. Se você não quer fazer por você, não faça, mas faça pelos teus filhos. Pastor, eu vou fazer uma poupança. É bom, mas o melhor presente que você deixa para o teu filho, para o teu neto, é a palavra de Deus, é a salvação, é a bênção do Todo-Poderoso. Ninguém vai rasgar o teu ventre, ninguém vai tirar este filho, ele não vai nascer, ele já nasceu. Diz hoje, diga hoje, eu conheci o capítulo 12. Do livro do Apocalipse. Em nome do Senhor Jesus.